Muito bom, vamos lá, a gente se encontra na Kuf Hei Amud Aleph, começando um novo Perek. Rabi Eliezer Omer, Aoreg Shlosha Chutim Batchila Ve'echad Al Haarig Chayav. Uma das melachot de Shabbat é a melachá de Oreg, costurar, com Aleph, certo? Não Oreg, matar com rei, Oreg, costurar, com Aleph. Fala Rabi Eliezer, alguém que ele costura 3 fios no começo da produção da roupa, quer dizer, 3 fios, a costura ela é feita na Shtiva Erev, chama em hebraico, os fios cruzados. Então, eles tinham umas máquinas enormes, onde eles colocavam vários fios na horizontal, digamos assim, colocavam vários fios na vertical, e eles passavam os fios por cima e por baixo na horizontal. Então, se ele tinha lá todos os fios que ele precisava passar, e ele que já estavam todos na vertical, todos indo em frente à pessoa que está costurando, e ele passava o fio por cima e por baixo algumas vezes, a gente vai ver o quanto precisa passar, mas, senhora Blazer, se a pessoa passou 3 fios por cima e por baixo, isso já é o começo da costura, já é reiab. E se ele já estava começando a costurar, já tinha parte da roupa produzida, e ele acrescentou mais um fio, já é hayab. Então, alguém que está começando a costura, se ele passou 3 fios na horizontal, é hayab. Se já tinha alguma coisa, um fio já é hayab. E Chachamim falam, não, é sempre 2 fios. Tanto no começo da produção da roupa, quanto uma roupa que já está começada e se continua, sempre precisa passar pelo menos 2 fios, aí é hayab. ועושה 2 בתי נירים בנירים בקירוס בנפה בקברה ובסל חייב. Alguém que faz 2 batei-nirim. Batei-nirim são as casinhas onde se costurava. Quando eles costuravam, tinham meio que uns buraquinhos para onde eles passavam o fio. Esses buraquinhos são chamados batei-nirim, era na máquina lá da produção. Na Nirim, Kirus, a Gemara vai explicar o que é Nirim e Kirus. Napá, Kvará e Sal são tipos de produtos. Napá e Kvará são 2 tipos de peneiras. Então também a peneira ela é feita de Shtiva Erev, de fios cruzados. Quando você passava 2 fios, ou no sal, ou um cesto, que também é aqueles cestos de madeira, parecido com os de madeira, que é feito de fios cruzados, também é Hayav. Na hora que ele passou 2 buraquinhos, ele é Hayav. Alguém que costura. Agora, diferente, oreg é mais costura com aqueles fios talvez um pouco mais grossos. Não são fios que são cruzados um no outro. Tofer é alguém que pega um fio e realmente costura um fio na roupa, certo? Como dividir isso? Tem oreg, é quando você está produzindo a roupa, então você tem os fios que eles vão entrelaçando um no outro, e tofer é tipo uma roupa que já está costurada, e você precisa costurar uma roupa na outra, ou a bainha, por exemplo, você pega uma agulha com fio, e passa essa agulha para prender melhor a ponta, isso daqui é tofer, diferente do oreg, que é o tricotar, tofer é a costura. Tofer tem tefirot, alguém que faz 2 tefirot, ou seja, ele passa para cima e para baixo, aí ele passou 2 vezes o fio, ele é hayab. E alguém que rasga para costurar 2 costuras também é hayab. A gente viu que tem melachot que são destrutivas, digamos assim. A melachá de Shabbat só é hayab quando a pessoa constrói alguma coisa. Mas às vezes a pessoa está destruindo para construir, também é hayab no mesmo shiur. Então alguém que rasga para costurar, também é hayab. Então se, por exemplo, tem a bainha da roupa, que está meio solta, e ele quer costurar de novo. Agora, ele não vai costurar só o pedaço que soltou, ele quer costurar tudo de novo. Então, ele solta 2 costuras para costurar de novo, na hora que ele soltou 2, ele é hayab. Fala, Gemara. Quando Rabi Tzak veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele trouxe a nossa Mishnah, em vez de falar Aoreg Shlosha Chutim, na Mishnah que ele conhecia, está escrito Aoreg Shtei Chutim, 2 fios, não 3. Na Mishnah de Rabi Tzak, diferente da Mishnah que a gente conhece aqui, estava escrito que não alguém que passa 3 fios, alguém que passa 2 fios. Então, se ele está lá na máquina dele, tem todos os fios na vertical, ele passa 2 fios na horizontal, passando por cima e por baixo dos fios que estão na frente dele, fala Rabi Tzak que é Hayav, assim era a Mishnah que ele tinha. Nossa Mishnah falou 3, ele trouxe 2. Pergunta a Gemara, Ve'atnan Shalosh, a nossa Mishnah está escrito 3, como Rabi Tzak fala 2, como a gente vai explicar essas 2 Mishnayot ou Braitot, será que são contraditórias ou não? Fala Gemara, Lokasha, não é contraditório. Abealine e Abekatine, depende se o fio é grosso ou se o fio é fino. Depende da grossura do fio.
qual é qual, certo? Um dos fios, ou grosso ou fino, é Hayav já com 2 e o outro só com 3. Amrei lá leaguissa, vai amrei lá leaguissa. Tem gente que explica para esse lado e tem gente que explica para aquele lado. Então fala Gmará, amrei lá leaguissa, tem gente que explica para um lado, ali meitlata lo satri, trei satri, katinei trei nami lo satri. Tem gente que explica o seguinte, fios grossos precisa pelo menos passar 3. Fios finos com 2 já é Hayav. Por quê? O fio que ele é mais grosso, é mais difícil dele prender. Quando você vai dar um nó, por exemplo, uma corda que é muito grossa, se você não puxar muito, muito forte, ela não vai ficar preso. Fios pequenos prendem mais fácil. Então, fios grossos, para realmente ficar preso e a costura ficar forte, e é considerado que você produziu alguma coisa, precisa de 3 fios, senão ele solta muito fácil. Fios que são pequenos, eles ficam mais bem presos um no outro, com 2 já é Hayav. Então tem quem explica que a Mishnah que falou 3, a nossa Mishnah que falou 3 está se tratando de fios grossos, a Mishnah que falou 2 é fios finos. V'amrilá leaguisse, tem quem explica ao contrário, que tinei tlata yada e trei lo yada e ali mei trei nami yada. E tem gente que explica ao contrário, que fios finos precisa de 3 porque 2 não é visível. E fios grossos já com 2 é Hayav porque ele é visível. Então tem que a gente explica que a contradição, a priori contradição entre as Mishnayot, uma Mishnah que falou 2 e uma Mishnah que falou 3, não é contraditório. Aqui falou 2, está falando de fios grossos que são visíveis. E aqui falou 3, está falando de fios pequenos, fios finos que não são muito visíveis, a não ser que tenha 3 fios, certo? Então essa é a explicação para não ter contradição entre a nossa Mishnah e a Mishnah que Rabi Yitzhak trouxe. Tânia, fala Bright. האורג 3 חוטים בתחילה ואחד על ההריג חייב. וחכמים אומרים בין בתחילה בין בסוף שיעורם 2 חוטים. Tem uma braita que é igual a nossa Mishnah, que de acordo com a primeira opinião, quando você passa 3 fios é Hayav, e se já estava produzido, você está só completando, só está continuando, 1 fio já é Hayav, e Chachamim falam não, tem que passar 2 fios, tanto no começo quanto na continuação da produção, 2 fios é Hayav, menos que 2 é Patur. O Basafá, agora, se a pessoa está costurando, às vezes na borda da roupa, chama borda, certo? Na safá da roupa, por exemplo, na parte de baixo de uma camiseta, por exemplo, às vezes eles costuravam uma coisa um pouco diferente, um bordado diferente, de um outro tipo de fio, um outro tipo de tecido. Então, alguém que está costurando na safá, na ponta, shnei chutim berochav shlosha batei nirim. Aqui, precisa ser 2 fios na largura de 3 batei-nirim. Batei-nirim é esses buraquinhos por onde eles passavam os fios. Precisava de pelo menos 2 fios nessa largura, certo? Uma largura um pouquinho menor do que é Hayav geralmente. Por quê? Porque realmente, às vezes, sabe, tipo aquelas roupas que as mais tricotadas, um pouco mais com fios mais grossos, às vezes a borda não é lisa, tem a borda lisa e tem uns fiozinhos bonitinhos que colocam nas pontas. Então esses fiozinhos bonitinhos, quando alguém costura eles na roupa, mesmo um pouquinho, mesmo que não seja muito largo, mesmo que seja só 3 batenirim, 3 buraquinhos, já fica uma coisa mais bonitinha. Então quando se costura na ponta, algo menos comprido, menos largo na roupa, já é considerado Hayav, igual às vezes costuram umas coisinhas bonitinhas em torno da roupa. A Braita falou no começo que alguém que vai costurar, no começo, quando ele está começando a produzir a roupa, ele tem que passar 3 fios na horizontal, e se já tem roupa, ele está completando, está continuando já é Hayav. Estama aqui Rabi Eliezer. Essa Braita segue a opinião de Rabi Eliezer da nossa Mishnah. Tânia, tem outra braita, alguém que ele costura 2 fios sobre uma gás, uma roupa já grande, ou imra sobre a borda da roupa, Hayav, 2 fios já é Hayav. Rabi Eliezer filo errado, Rabi Eliezer fala que mesmo já é Hayav. O basafá, shnei chutim berochav shloshá batei nirim, Hayav. E se for na safá, se for na borda da roupa, não numa roupa grande produzida, não só um tecido grande que já começou a ser costurado, uma roupa que começou a ser costurada, realmente na borda, igual a gente trouxe antes, por exemplo, com 2 fios, já é Hayav, se ele fizer a largura de 3 batenirim, de 3 buraquinhos. Alemaz edomé,
leoreg tziltzul katan shnei chutim al rochav shlosha batei nirim, como a gente viu antes, se é na borda da roupa, se é um enfeite, é um adorno na borda da roupa, se a pessoa passou 2 fios por 3 buraquinhos, já é chayav, porque assim às vezes eles faziam de adornos para as roupas. Está escrito nessa braita que a gente trouxe agora, está escrito, veoreg shnei chutim al agas ve'alaim chayav, que 2 fios já é chayav. Ou seja, está escrito nessa braita, se alguém tinha uma roupa que ele começou a produzir, e aí ele acrescentou 2 fios, ele é chayav. Stama que Rabanan. Isso daqui, a priori, segue a opinião de Rabanan, então essa braita que foi trazida agora é a braita da ideia de Rabanan. Bom, ou seja, nem batei nem vechulei. Mai benirim, amarabai tartei ba venira vechada benira. Está escrito, ou seja, nem batei nirim, benirim. Na nossa Mishnah apareceu o seguinte, ou seja, nem batei nirim, benirim. Alguém que faz 2 buraquinhos em um buraco. Então, pergunta, o que é isso? 2 batei nirim em um nir? Então, fala que realmente ele passou por 3, 2 por cima e 1 por baixo. Certo? Tem aqui alguma... Rashi tem uma explicação aqui que os mefarshim falam que não dá para entender muito bem o que ele está falando. Tem um pouco de confusão como eram realmente essas máquinas de costura, mas a priori, alguém que passou por 2 buracos, 2 por baixo, 1 por cima, ou 2 por cima, 1 por baixo, se ele passou 3, ele é chayav. Bekirus, está escrito se ele costurou no kirus, ele é chayav, mas Bekirus, amarav, metzuvita. Metzuvita era um tipo de tricotá que eles usavam o pé para costurar, eles costuravam com o pé. Aqui também não precisa ser essas máquinas grandes que é costurado com a mão, também as que eram feitas com o pé, também é chayav. Vetofer shtei tfirot, pergunta Gemara, atanina beavot melachot. Fala Gemara, olha, já está escrito, a nossa Mishnah falou que alguém que costura 2 tfirot, ele é chayav. Alguém que faz 2 costuras, sim, diferente do tricotá que a gente falou até agora. Alguém que pega uma agulha com um fiozinho e passa 2 costuras, ele é chayav. Assim aparece na nossa Mishnah. Pergunta a Gemara, já falamos isso lá atrás. Na Gemara lá atrás, quando a gente trouxe todas as 39 melachot, estava escrito a proibição de litfor, de costurar. Então, porque a nossa Mishnah trouxe isso de novo? Vetofer shtei tfirot, tanina beavot melachot, vetofer shtei tfirot. Fala Gemara, olha, já foi falado antes, porque a nossa Mishnah repetiu. Responde a Gemara, mishum de kabai lemid nem seifa, ve'akorei al minad litfor shtei tfirot, katanina me atofer. Fala Gemara, já que a nossa Mishnah quer trazer a continuação, que alguém que rasga a medida de 2 costuras para costurar de novo, ele é chayav, certo? Mesmo que geralmente alguém que rasga, ele é patur, porque ele está estragando, quando ele rasga para costurar, ele é chayav. Então trouxe também o caso de costurar, quer dizer, a gente tinha as 39 melachot lá a gente tinha a proibição de costurar, aqui a gente quer acrescentar a proibição de descosturar, de rasgar para costurar. Então, já que vai trazer o caso de rasgar para costurar, também trouxe a proibição própria de costurar. Porém, pergunta a Gemara, ve'akorei anamitanina, ve'avot melachot. Pergunta a Gemara, não, mas lá nas 39 melachot que a gente trouxe, a gente já trouxe a proibição de litfor, de costurar, e a proibição de likro al menat litfor shtei. A gente já também trouxe a proibição de rasgar para costurar. Então, esses 2 estão sobre a nossa Mishnah, na verdade, certo? A nossa Mishnah que trouxe no fim, vetofer shtei tfirot ve'akorei al menat litfor shtei, que é quem costura e quem rasga para costurar, isso já foi falado nas 39 melachot, qual que é a nossa Mishnah? Responde a Gemara, ela mishum de kabai levid nem seifa, akorei bechamato ve'ameto mishum achi katane vetofer shtei tfirot. Por causa da próxima Mishnah. Logo na próxima Mishnah, a gente vai ver que é a continuação da nossa Mishnah, que alguém que rasga alguma coisa no Shabat porque ele está bravo, ou rasga alguma coisa porque faleceu alguém, faleceu um parente, ele faz criar, a próxima Mishnah vai tratar desse assunto, quando ele é chayav, quando ele é patur. Então, já que a Mishnah vai falar sobre criar, sobre rasgar no Shabat, ela trouxe também a proibição de costurar e rasgar para costurar. Realmente isso já estava escrito antes, isso já apareceu nas Mishnayot anteriores, mas por causa da continuação, a nossa Mishnah repetiu. Pergunta, a Gemara fala o seguinte, foi falado na Mishnah, que alguém que rasga para costurar a medida de 2 tfirot, de 2 costuras, ele é chayav. Pergunta lá, como funciona isso? Quando você rasga para costurar, se você está rasgando metade da roupa para costurar de novo, então o rasgar não é preparação para costurar. Você rasgou uma coisa e costurou outra. Quando você rasga para poder costurar, de avda kista. Está se tratando
que, por exemplo, na bainha, por exemplo, a bainha ajuda a gente a entender, você fez a bainha, e agora você quer, por exemplo, costurar ela um pouco mais comprida, fazer a calça um pouco mais comprida. Ou seja, no fim do tecido, você fez uma dobra, costurou essa dobra porque você não queria o tecido à vista, e agora você quer rasgar essa dobra para costurar um pouco mais largo, um pouco mais bonito. Então, aqui é um caso em que você está descosturando para costurar. Aí você já é Hayav com 2. Mesmo que você não costurou ainda, só o ato de descosturar já é Hayav. Bom, próxima Mishnah, Kufei Mudbet. Fala Mishnah, a Coreia Bechamató Velmetó. Alguém que ele rasgou porque ele estava muito bravo. No Shabat, o cara estava super nervoso, rasgou a roupa. Velmetó. Ou além não faleceu para ele alguém, ele ficou muito sofrido com o falecimento e rasgou uma roupa, rasgou algo do tipo. Vechola mekalkelim. E todo mundo que estraga alguma coisa no Shabat, turim. Todo mundo que estraga no Shabat é Hayav, é Patur, certo? As proibições do Shabat, as melachot do Shabat, são proibições de costurar para criar algo, para produzir. Então, alguém que rasga para destruir, pelo contrário, ele é Patur. Aqui também, o cara que estava nervoso, rasgou uma roupa, ele é Patur, porque ele só estragou. Porém, alguém que destrói uma coisa para construir, ele vai ser Hayav quando ele destrói o shiur de construir. Sim? Então, por exemplo, você tinha uma parede, você queria reconstruir a parede, então você destruiu a parede para reconstruir ela, um pedacinho, um buraco na parede, você alargou o buraco para construir ele bonitinho de novo, então o shiur do destruir vai ser igual ao shiur do construir, porque está destruindo para construir, mas alguém que só destrói, só estraga, não tem problema, certo? Igual, sei lá, rasgar um saquinho de leite seria um caso à parte, depois a gente vê isso. Mas de qualquer jeito, alguém que destrói para construir, como o caso que a gente trouxe, alguém que está descosturando para costurar, por exemplo, a medida dele é igual a costurar. Shiur amelaben. Algumas melachot, a gente falou nas 39 melachot, tinham muitas melachot ligadas à costura, à produção de fios, então tinham lá algumas melachot que a gente vai ver agora, a nossa Mishnah vai falar o shiur delas. Shiur amelaben. Alguém que ele limpa, ele deixa branco a lã da ovelha para produzir fio, vemenapetz. Depois que eles tosavam a ovelha, eles embranqueciam a lã, batiam nela para alisá-la um pouco, isso é menapetz, vetzovea, tingiam a lã, veatovea é a produção do fio, alguém que fez toda essa parte da produção do fio, qual o shiur para isso que é hayav? Que melor rochavasit kafur. Rochavasit é a largura que é do dedão até o dedo do meio, a largura que tem entre um dedo e outro, o dobro disso. Alguém que produziu, alguém que pegou a quantidade de lã necessária para formar um fio que é o dobro dessa medida, ou alguém que tingiu essa quantidade de fio, ele é hayav. E alguém que está costurando, alguém que está tricotando, não costurando com uma agulha, tricotando igual o caso da Mishnah anterior, que ele passou 2 fios na horizontal dos fios que estavam na vertical, quando ele passou rochavasit, ele é hayav, certo? A largura entre o dedão e o dedo do meio. Então, se ele tinha vários fios assim na vertical, ele começou a passar os fios na horizontal, por cima, por baixo, para costurar, para tricotar. Se ele passou 2 fios, de acordo com o Chachamim, ele é hayav no momento em que ele pegou justamente essa medida, que é do dedão até o dedo do meio. Por minhu, pergunta Gmará, vamos comparar a nossa Mishnah com o que aparece na Braita. A Coreia Bechamató Bevlo Velmetó Hayav. Está escrito que alguém que rasga a roupa porque ele estava bravo no Shabat, ou porque ele estava velho, ou porque faleceu alguém, ele é Hayav. É proibido fazer isso no Shabat, e se ele fez isso no Shabat, ele transgrediu uma proibição da Torá, ele é Hayav Korban, se foi sem querer. Mesmo que ele Hilel Shabat, por exemplo, Laleino faleceu para ele algum parente no Shabat, e ele fez criar, certo? Tem a mitzvah de fazer criar, mesmo que ele Hilel Shabat, nesse momento em que ele rasgou a roupa, ele cumpriu a mitzvah de criar, certo? Um não anula o outro. Então ficou aqui uma pergunta. A nossa Mishnah falou que alguém que rasga a roupa quando está bravo pelo falecido é patur, porque ele está estragando. A Braita falou que ele é hayav. Contradição. Fagmana locacha. Abemedidei, abemede alma. Fagmana, a diferença é se é um morto dele ou não é um morto dele. Primeiro a Gmará vai explicar a diferença com relação ao morto, antes de falar do cara bravo.
Alguém que além não faleceu, algum conhecido dele. Se é um parente dele, que ele precisa leitabel, que ele tem mitzvah de fazer criar, e ele rasgou a roupa no Shabat, ele é hayav, porque esse rasgar de roupa é, na verdade, o cumprimento da mitzvah de criar. Então, ele fez algo positivo. Porém, se é um parente que ele não tem mitzvah de fazer criar por ele, é um parente distante, que ele não tem mitzvah de rasgar a roupa, e ele rasgou a roupa pelo sofrimento, aí isso daqui é um mekalkel, ele está só estragando a roupa. Esse estragar da roupa não constrói nada, ele não cumpre a mitzvah de criar com isso. Então, ele é patur, certo? Essa vai ser a diferença, se ele é hayav ou se ele é patur, dependendo do tipo de morto. Pergunta Gmará, ve'ameto katani. Olha, mas está me falando que o que está escrito na nossa Mishnah, a Coreia almeto, é patur, está se tratando de alguém que rasgou a roupa por um morto dele, parece que é um morto próximo a ele, e mesmo assim ele é patur, certo? Metó parece alguém que é um parente próximo dele, que ele tem mitzvah de leitabela lá, de fazer a velut, então ele tem mitzvah de criar, porque ele é patur. Fala, leolam bemedidei. O beanach de lá bene avelut minho. Fala, olha, primeiro a Gemara quis dizer que a nossa Mishnah que falou que patur é um met de alma, é um falecido distante, sei lá, um amigo, algo do tipo, lá além. Agora fala a Mishnah que não. Já que está escrito metó, fala a Gemara que já que está escrito metó, realmente é alguém parente. Tanto a nossa Mishnah quanto a Braita estão tratando de falecer um parente da pessoa, porém, se é um parente que ele precisa, tem mitzvah de avelut, ele é hayav, porque ele fez a criar, ele rasgou a roupa, ele cumpriu a mitzvah de criar. Se é um parente que ele não tem mitzvah de avelut, ele é patur. Certo? Essa é a nossa Mishnah. Então, a nossa Mishnah que está tratando que alguém que rasgou a roupa, que ele é patur, quando ele rasgou a roupa pelo falecido, é porque é alguém que ele não tem mitzvah de leitabela lá, ele não tem mitzvah de avelut por essa pessoa, não é um parente, não é um dos 7 parentes que tem avelut, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido ou esposa, e sim, é um outro parente, um primo, alguma coisa do tipo, por isso ele é patur. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara, mas espera aí, se esse falecido é um chacham, alguém é um sábio, é um chacham, é um grande rabino, a pessoa tem mitzvah de rasgar a roupa por ele também, mesmo que não seja um dos 7 parentes. Detanya, chacham shemeta kol krovav. Está escrito na Braita, um chacham que faleceu, todo mundo é parente dele. Pergunta a kol krovav salkadata. Como assim todo mundo é parente? Parente é parente. Parente é algo objetivo. Quer dizer, o chacham que faleceu, todo mundo é parente dele? Elaima kol ke krovav. Não, um chacham, um sábio da geração, um grande rabino da geração que faleceu, todo mundo é como se fosse parente dele. A kol korim alav, todo mundo rasga roupa por ele, certo? O gdolador que faleceu, todo mundo faz criar. A kol holtzim alav, eles tinham o costume de rasgar a roupa a ponto do ombro ficar visível, então todo mundo faz isso. A kol mavrim alav barechavá, tem uma comida especial que se dá para o parente do falecido logo depois do enterro, todo mundo come dessa comida, quer dizer, um chacham que faleceu, todo mundo tem mitzvah de rasgar a roupa por ele. Então, a nossa Mishnah, aqui está escrito que alguém que rasgou por um morto, que não é um dos 7 parentes, ele é patur, não é um dos 7 parentes, ele é patur, porque ele é patur. Se o cara for chacham, ele deveria ser hayav, porque ele tem mitzvah de criar, ele tem mitzvah de rasgar a roupa por ele. Não, está tratando aqui que o cara não é chacham, não é um tamid chacham, não é um grande rabino. Por isso ele não tem mitzvah de rasgar a roupa, então quando ele rasgou a roupa, ele só estragou, só destruiu. Pergunta a Gemara, veio Adam kasher ou rio vemechayev? Fala, mas espera aí, não precisa ser só um chacham. Se for alguém kasher, se for alguém direito, correto, também tem mitzvah de rasgar a roupa. Detanya, mipneima metim banav notav sheladam kshem ktanim, porque lá além não tem gente que os filhos falecem quando são pequenos, que deixa kevei tabela ladam kasher, para que essa pessoa chore quando alguém kasher falecer. Quer dizer, porque a Braita parece que fala o seguinte, porque às vezes os filhos, porque tem gente que perde filhos e filhas pequenos, porque os filhos pequenos, quando eles são pequenos, são pessoas corretas, direitas ainda, não fizeram averot. Então, para a pessoa chorar e sim lutar por alguém kasher, muitas vezes os filhos morrem. Pergunta a que deixa que arvuna shakle minei. Fala, olha, não faz sentido. A Kadosh Baruch Hu vai fazer os filhos das crianças os filhos das pessoas morrerem só para ele chorar por alguém kasher? São os filhos, não é? Por que isso? Então fala que não. Na verdade, a Braita quer dizer o seguinte,
quando faleceu alguém kasher, essa pessoa que o filho e a filha pequena faleceu, ele não estava nem aí, ele não chorou, não se enlutou por alguém bom, correto que faleceu. Então, já que ele ignorou o falecimento dessa pessoa importante, às vezes como castigo, os filhos acabam falecendo, lo aleinu. Shekola bochel adam kasher, mochalim lo al kol avonotav, bishvil kavod she'asa. Porque alguém que chora, que mitabel, que chora, que se enluta quando falece alguém kasher, todos os pecados dele são falecidos pelo kavod que ele fez por essa pessoa. Então, a priori, se for alguém kasher que faleceu, por que aquela, e todo mundo tem mitzvah de rasgar a roupa por ele, por que alguém que rasgou a roupa no Shabbat ele é patur? Não, a nossa Mishnah que falou que alguém faleceu, não era alguém kasher também. Então, não era nenhum dos 7 parentes, não era um chacham e não era alguém kasher. Por isso, não tinha mitzvah de criar, não tinha mitzvah de rasgar a roupa. Então, quem rasgou a roupa, ele é só mekalkel, por isso ele é patur. Pergunta a Gemara, espera aí, se a pessoa estava na hora que o outro faleceu, ele viu a Neshama indo embora, quer dizer, ele estava na hora do falecimento, ele tem mitzvah de rasgar a roupa, deveria ser chayav no Shabbat. Alguém que estava do lado da pessoa que estava falecendo, ele viu quando a pessoa faleceu, ele precisa rasgar a roupa, independente de quem é, não precisa ser um parente, não precisa ser um chacham, não precisa ser tzadik, não precisa ser nada. Você viu um Yehudi falecendo, tem que rasgar a roupa. Quando a pessoa falece, isso é comparado com o quê? Le Sefer Torah shenisrefá. A pessoa falecendo é igual um Sefer Torah que está queimando, que você tem que rasgar a roupa. A nossa Mishnah está tratando que a pessoa não estava na hora que faleceu. Por isso, ele não tinha mitzvah de rasgar a roupa. Então, já que ele rasgou a roupa sem a mitzvah, ele é patur. É isso, essa é a explicação com relação ao morto. Então, a nossa Mishnah que falou que alguém rasgou a roupa pelo morto, ele é patur, é um morto que você não tinha mitzvah de rasgar a roupa por ele. Então, você é mekalkel, você está só estragando a roupa, é patur. A Braita que falou que é hayav, alguém que rasgou a roupa pelo morto, era um morto que ele tinha mitzvah de fazer criar. Então, na hora que ele rasgou a roupa, ele estava consertando, ele fez algo positivo, por isso ele é hayav. Olha, você me explicou com relação ao morto, mas a gente tem outras tirá, tem outra contradição. A nossa Mishnah falou que alguém que rasga a roupa quando está bravo é patur. A Braita falou que alguém que rasga a roupa quando está bravo no Shabbat é hayav. Como vai explicar a contradição? Também não é contradição. Rabiuda e Rabi Shimon. A discussão não é contradição, são duas opiniões, Rabiuda e Rabi Shimon. Rabiuda da Mar Melachá Shenatzkel Gufá hayav alea. Rabi Shimon da Melachá Shenatzkel Gufá patur alea. Tem uma discussão entre Rabiuda e Rabi Shimon no que acontece se eu faço uma melachá, que eu não ganho nada com ela, ela não me ajuda em nada, certo? Eu não produzi nada. De acordo com Rabiuda é hayav, de acordo com Rabi Shimon é patur. Isso é chamado melachá shenatzkel gufá. Eu fiz uma melachá que eu não tenho proveito do produto final. De acordo com Rabi Yoshua, de acordo com Rabiuda é hayav, de acordo com Rabi Shimon é patur. Então a Braita que falou que alguém que rasgou a roupa quando estava bravo era Rabiuda, que mesmo que com o rasgo você não tem proveito nenhum disso, é hayav. E a nossa Mishnah que falou que é patur era Rabi Shimon. Fala Gemara, pergunta Gemara, olha, o que Rabiuda falou que alguém que faz uma melachá no Shabbat, mesmo que ele não precisa do produto final, ele não vai usar isso, ele é hayav, é só quando você produziu alguma coisa. Tá bom que você não vai usar, mas você produziu, você é hayav. Mas alguém que estragou, como rasgar uma roupa, Rabiuda vai dizer que é patur. Amar Rabi Avina inami metakenu dekavid nachat ruach leitzro. Fala Rabi Avina, o cara que rasga a roupa quando está nervoso, ele não é só destrutivo, ele não está só estragando a roupa, ele está se acalmando com isso, isso traz para ele tranquilidade, isso traz para ele calma, então ele está consertando aqui alguma coisa através disso que ele rasgou a roupa. Então tá bom que ele não precisa do rasgo, mas rasgar a roupa é algo que traz calma para a pessoa. O cara que está nervoso e rasga uma roupa, quebra alguma coisa, isso acalma ele, então é chamado de metaken, por isso, de acordo com o Rabiuda, ele é hayav. Pergunta a Gemara, será que é permitido fazer isso? Você está falando que alguém que rasga a roupa no Shabbat, ele é hayav de acordo com o Rabiuda, porque isso pelo menos tranquilizou, deixou ele tranquilo. Então parece que ele fez algo bom, algo útil. Pergunta a Gemara, será que eu posso quebrar alguma coisa para me tranquilizar? Certo? Aqui essa é a dúvida da Gemara.
será que quando eu estou muito nervoso eu posso quebrar alguma coisa só para ficar mais tranquilo ou não? Ou será que tem aqui um problema de balta escrita, eu estou estragando alguma coisa? Veatane, aí está sendo a Braita, Rabi Shimon Lazar Omer Mishum Chilfa Benigra, chamar Mishum Rabi Yochanan Ben Anori, a Mekaria Begadav Bechamato, alguém que rasga a roupa quando ele está nervoso, Vemeshaber Kelav Bechamato, alguém que quebra utensílios quando ele está bravo, Vemefazer Maltav Bechamato, alguém que joga dinheiro fora quando ele está nervoso, ele joga tudo para fora, quer dizer, ele desperdiça dinheiro, e Ebenecha que oveda Vodazerá. Você tem que olhar para essa pessoa como alguém que fez idolatria. Porque é assim que o Yetzirah funciona. Ayom omer lo asekach, ulemachar omer lo asekach, atiomer lo avoda vodazerá, veolech veoved. Assim o Yetzirah funciona. Ele vem para a pessoa e fala, olha, faz uma coisinha aqui, um pecado aqui, um pecado ali, uma coisa pequena, e no fim ele fala, vai, faz a vodazerá, e a pessoa acaba fazendo. Então o cara que está nervoso, ele rasga a roupa, ele quebra alguma coisa, é o primeiro passo para chegar na vodazerá. Então a gente vê que é algo errado, é algo proibido, você não pode quebrar alguma coisa quando você está nervoso. Então como a Mishnah chamou isso de metaken, como se você estivesse consertando o seu nervosismo. A onde a gente encontra isso no Pasuk, lo yebecha elzad, lo tishtachavel elnechad, está assim no Pasuk que você não pode ter dentro de você um Deus estranho. Eis é o elzad, sheesh begufo shel adam, quem é o Elzar, quem é o Deus estranho que está dentro da pessoa? É o Yetzirah. Então alguém que faz a vontade do Yetzirah, quando ele está nervoso, ele quebra coisas, isso é um tipo de avodazara. Então, como a gente pode chamar isso de metaken? Alguém que está consertando, alguém que rasgou a roupa no Shabbat, ele é chayav, porque ele pelo menos se acalmou. É proibido fazer isso. Fala que está se tratando aqui que ele faz isso que ele está rasgando, quebrando alguma coisa, ele não faz isso, tá? Não é só para se acalmar, e sim como forma de fazer com que os filhos tenham medo dele. É parte da educação. Para os filhos saberem que o que eles fizeram é muito errado, ele está muito nervoso, ele quebrou alguma coisa. Dentro dele ele estava tranquilo, mas ele fez um ato drástico para assustar e educar os filhos. Nesse caso é permitido. Então ele quebrou alguma coisa, mas ele consertou, porque ele gerou a questão educativa aqui. Por isso é chamado de metaken. Como agora trazer alguns exemplos. Que a Raviuda Shaliv Metzavaita. Raviuda, quando ele ficava bravo, ele rasgava a roupa só para assustar. Quando algum dos filhos fazia alguma coisa errada, e Raviuda tinha que mostrar que ele estava nervoso, que ele não gostou, ele rasgava uma roupa só para assustar os filhos. Ravacha Barakov Tavar Manit Virei. Ravacha Barakov, ele quebrava utensílios quebrados. Ele pegava um utensílio que parecia inteiro, mas já estava meio quebrado, e quebrava ele para assustar. Rav Sheshet Rameilale Amate Mundia Areisha. Rav Sheshet jogava um líquido do peixe em cima da cabeça da escrava, só para assustar todo mundo. Rabiava Tavar Nichmeta. Rabiava, ele costumava quebrar um kisuyakad, a tampa de um barril, alguma coisa do tipo, feito de barro. Ele quebrava para assustar todo mundo, aí era beseder, sabe? Então tem situações em que você pode quebrar alguma coisa positivamente, é considerado que você fez algo positivo, por isso existem situações em que você quebra, você estraga, isso daqui é metaken, nesse caso, de acordo com o Rabi Yehuda, é chayav, de acordo com o Rabi Shimon, é patur, e essa é a contradição entre as braitot. Então, vamos parar por aqui. Escolha